muito boa noite a todos vós. Vamos dar início à apresentação do romance A Violação, de Óscar Amorim, seguindo de tertúlia conversa com o autor. No entanto, gostaria desde já agradecer a amabilidade, a receptividade e a prontidão demonstradas pelo Paralelo 38, na pessoa do seu proprietário Joaquim Soares, Kim para os amigos, em nos receber na sua casa, que é decididamente uma referência na região no panorama cultural. Um bem-aja. É, pois, um grande desafio para mim hoje efetuar a apresentação do romance A Violação aqui no Furadouro. E porquê? Pela simples razão que sou natural de Ovar, sempre passei e passo as minhas férias nesta bela praia. Aqui sempre foi o local de encontro de amigos chegados e dos que escolhiam o Furadouro como destino predileto das suas férias. Por isso, sinto-me em casa. E é nesta condição de vareiro que respondi ao desafio lançado pelo autor. Conheço o Óscar Amorim há um bom par de anos. Curiosamente, ou talvez não, a primeira conversa que tivemos foi precisamente do Furadouro. E foi sobre uma área diametralmente oposta às letras. Foi sobre um conjunto de ideias e projeto político para o Conselho de Oliveira das Mães. Dialogámos cerca de 2 horas e logo aí senti em Óscar Amorim um entusiasmo transbordante daquilo que pretendia levar a cabo. É, pois, um homem de convicções profundas, não desiste à primeira, é perseverante e com essa perseverança, creio eu, escreveu e publicou este belo romance, tendo tido uma aceitação por parte dos leitores verdadeiramente fantástica. Talvez mesmo superando o inicialmente previsto. Não sei se é assim. Hoje, antes de mais, desculpe, João, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, adressar os agradecimentos ao Kim, que é o gerente deste magnífico espaço. É um espaço que já é uma referência cultural, não no Ovar, não no Rio de Janeiro, não em Santa Maria da Feira, mas sim em todo o Distrito Alberto. Muito obrigado, Kim. E a todos vós, porque sem vós, nós não somos nós, não é evidente. Portanto, muito obrigado a todos. João, então dizia-me, perguntava-me que se tinha superado. Sim, fiz a minha apresentação da Violação em Oliveira das Mães, minha terra natal, em novembro do ano passado, com a Violação, e de facto superou todas as minhas expectativas, porque cheguei a uma conclusão que no fundo eu duvidava dela, que era que a cultura estava, como nós todos pensamos que esteja, a cultura está de facto muito por baixo, mas não. Eu cheguei à conclusão, com uma sala com 300 e tal pessoas, eu achei que afinal a cultura ainda merece os portugueses uma certa atenção. Fiquei muito feliz e por isso mesmo é que o João diz muito bem, superou todas as minhas expectativas. É um facto. Estava então a dizer, o verdadeiro juiz é e será sempre o leitor. Pela sua maneira de ser e de estar, Óscar Amorim imprime à sua escrita uma autenticidade e realismo fora do comum. Adora escrever sentimentos e é com estes que consegue misturá-los, fazendo deles os grandes responsáveis pelas coisas importantes da vida. Em A Violação, o autor faz inúmeras referências ao Furadouro, tendo dedicado um capítulo. Como outra curiosidade, o romance tem como seu final o areal da Praia de Furadouro. Estamos presentes com o autor, Óscar Joaquim de Oliveira Amorim, nascido em 1950 em Oliveira das Meias, frequentou o Colégio de Oliveira das Meias. Aos 12 anos, por influência do professor Fausto Melo, professor de português de História, incentivou e estimulou a escrever. Aos 17 anos, ingressa no Instituto Superior de Engenharia de Porto, no ISEP. No ano seguinte, integra o Teatro Experimental do Porto, TEP, do imortal António Pedro, homem e artista pluridisciplinar que revolucionou o teatro em Portugal. Escreveu várias peças de teatro, fez teatro de sala no TEP, aos domingos, de manhã para crianças. Como, digamos, ponto máximo, foi a representação no Estado da Bandeira, com lotação esgotada durante 15 dias, da peça Antígona de Sófocles.
Fez depois várias peças, A Raposa e as Uvas, A Desconhecida de Arras, de Armand Salacro, A Midlandina de Carlo Boldrini, O Alto da Alma de Gil Vicente, entre outras. Fez parte em 1969 de várias tertúlias para o lançamento de Cantilenas, o disco de estreia de Francisco Fanhais. Trouxe inclusivamente a Oliveira das Meias, a pedido na altura dos finalistas do Colégio de Oliveira das Meias. Escrevia poemas para que fossem declamados nessas tertúlias. Partiu mais tarde para o ultramar, em cumprimento do serviço militar obrigatório, e fundou na Guiné uma companhia de teatro, algo inédito. Escreveu a peça, encenou e contracenou com a primeira personagem, correu a Guiné toda, teve edição, foi um êxito absoluto. Valeu-lhe um louvor dado pelo general Avanço Pinuro. Regressado à metrópole, foi convidado pelo Teatro Experimental de Cascais, companhia com mais prestígio na altura. No entanto, por motivos ponderosos, recusou. Foi escrevendo peças de teatro, poemas, contos, muitos contos, até este romance, A Violação. E creio que está quase pronto o segundo romance. Em relação a ilações que teremos deste livro, gostaria de ser salvo. Bem, eu pretendo que, com a violação, chamar a atenção para três ilações que eu considero essenciais. A primeira é a irreverência dos 21 anos. A Teresa, uma das principais personagens do romance, consegue ultrapassar aquilo que é aceitável para uma jovem de 21 anos. E, portanto, esse excesso de irreverência que ela demonstra, normalmente tem sempre o mesmo fim, que é esse fim ela também o teve. Foi um fim trágico, porque o excesso, um jovem de 21 anos deve ter irreverência, não é com a minha idade, a irreverência. Acho que com 21 anos ela deve ter irreverência, o jovem deve ter irreverência, mas esse excesso de irreverência pode causar danos terríveis, e a Teresa sofreu esses danos. A segunda ilação, a segunda personagem do livro é um sacerdote, é um padre. Esse padre é um homem de 46 anos. Não consegue viver com o dilema que o persegue. Ele gosta muito daquilo que faz, ele gosta do sacerdócio, ele adora a igreja, mas também, por outro lado, gosta muito de uma mulher, da Teresa. Ele ama a Teresa, uma paixão grande que ele tem, e ele vive com estes dois dilemas. Por um lado, o sacerdócio, por outro lado, o direito que ele julga ter, e que eu também julgo, o direito que ele julga ter de amar. Ele acha que é homem, tem todo o direito de amar. Vive com este dilema. E o livro acaba não conseguindo arranjar solução para este dilema. A terceira ilação é efetivamente aquilo que acontece muito no nosso ensino. A Teresa conhece um professor no seu segundo ano de Direito. Esse professor teve um caso amoroso com a mãe de Teresa, um caso amoroso mal sucedido, e entretanto ele, como não consegue esquecer esse caso, que já foi há uns anos, despeja na Teresa todo esse passado que ele julga que ainda não está acabado. É injusto. A Teresa era uma boa aluna na cadeira e não consegue fazer a cadeira porque ele acha que é nela que deve depositar todo esse passado. Portanto, são três relações. Isto acontece muitas vezes na vida real, infelizmente. Servem-se de casos pessoais para avaliarem
o aluno. Neste caso, a Teresa era uma boa aluna na cadeira e não consegue fazer a cadeira precisamente porque o professor tinha que depositar nela todo um passado que não conseguiu resolver. Portanto, são as três relações, além de outras, como é evidente, mas são as três que eu considero fundamentais. Muito obrigado, Oscar. Eu, enfim, para finalizar, ia formular mais uma pergunta e depois eu queria também a participação de todos. Gostaria também de perguntar porque é que escolheu e dedicou parte do seu livro ao operador e o romance termina bem com o operador. Quais as razões que estiveram subjacentes? Bom, o Furador foi sempre o ponto de encontro de pessoas que estavam fora do mundo do Furador durante o ano. Neste caso, no livro, é um conjunto de alunos universitários que, uns em Coimbra, outros no Porto, outros em Braga, outros na Aveiro, encontravam-se, aproveitavam o Furador para pôr em dia todos os acontecimentos do ano académico. Isto que acontecia no Furador ainda acontece em muitas terras, mas o Furador foi sempre o alfobre dessas pessoas. E, portanto, eu achava que devia isto ao Furador, esta homenagem dessas pessoas que realmente serviram-se do Furador para se encontrarem depois de um ano de trabalho. Eu próprio, confesso, não estou alheio a este sentimento, porque também foi no Furador que eu consegui desabafar todos, durante os meus anos académicos, que eu conseguia desabafar tudo aquilo que eu passava durante o ano académico. Portanto, eu próprio também sou um pouco cúmplice desta situação que eu próprio tive a necessidade de pôr no Furador. Portanto, o Furador, como outras terras, como é evidente, que serviam, que tinham a mesma finalidade. Mas o Furador, acho que, por um conhecimento mais direto, eu acho que o Furador é uma terra é uma praia que congrega pessoas de vários concelhos, de Oliveira das Meias, de São João da Madeira, de Valdecâmara, de Arouca, que vinham desaguar ao Furador, vinham bem ainda, felizmente, para, como eu dizia há pouco, descarregarem todo o vigor, as coisas boas e as coisas mais que passaram no seu ano académico. Bom, eu gostava de abrir também a participação das pessoas aqui presentes. Há aqui uma referência que agora não vou deixar passar esta, em que se refere que adora escrever sentimentos. O que é isso de escrever sentimentos? Escrever sentimentos é uma coisa muito complicada. Escrever sentimentos... Portanto, há pessoas que escrevem história, muito bem, gostam de escrever história. Há outros que gostam de escrever poesia, eu também já escrevi, escrevo bem. Há outros que gostam de escrever sentimentos, de escrever um romance, de escrever coisas que, efetivamente, são muito difíceis de dizer. Eu tenho uma dificuldade sempre, João, agora fez-me uma pergunta que eu tenho sempre uma dificuldade muito grande em responder. Tenho facilidade em escrever, tenho facilidade em sentir, tenho facilidade em estar comigo, em estar com as minhas personagens, em viver com elas, em estar comigo, mas dizer é muito difícil. Dizer como é que é possível escrever sentimentos deve ser das coisas mais difíceis. Para mim, é das coisas mais maravilhosas escrever esses sentimentos. Mas dizer o que é escrever sentimentos é das coisas, se calhar, é a pergunta mais difícil que me fazem e é uma pergunta que eu não sei e, se calhar, nunca mais saberei responder.